Menorá, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a honra e glória do Senhor, desde 2009, pela rádio. Então, você que está na rádio, conectada nesse momento, você pode receber as imagens, né? Assistir ao vivo, ao quinto ao vivo que se inicia, nesse terceiro, indo para quarto ano já de programa, desde 2009, com aquele bate-papo edificante na rádio, mesinha de fórmica, como vocês já sabem, quando começou, daquela maneira simples, né? Rádio web, uma loucura para aqueles que ouviam, mas como que se sintoniza a rádio, né? E a rádio pela internet hoje já é algo comum, né? Inclusive as rádios convencionais têm rádios pela internet, as redes de TV também têm rádios pela internet, bem como também, né, as transmissões de suas programações de televisão convencional pela internet. Então, como o Senhor é um Senhor moderno, né, e sabe de todas as coisas, Ele preparou já a TV Menorá, né, no tempo certo, para que nós viéssemos a estarmos hoje, né, congregando aí em comunhão com os irmãos que nos assistem, a você, nosso ouvinte, e agora telespectador, né, que tem acompanhado toda a programação da TV Menorá, nos canais que hoje tem à disposição. Então você, desde 2005, tem acompanhado pelo site pãodejudá.com.br. Né? Ali no site pãodejudá.com.br você tem a TV aberta à disposição, logo na entrada, na página inicial, com a programação ao lado. Né? E você também tem à esquerda as opções do assista ao vivo. Né? Então, agora nesse momento, pelo player da Bíblia, você pode estar recebendo essas imagens. E ali tem artigos, orações, um site extremamente edificante, para que você possa navegar, né? Tirar um tempo ali no site Pão de Judá, que já está desde 2005, já está na sua segunda versão, indo para a terceira agora, já a partir do ano que vem. Então, glórias a Deus, né? Que Deus abençoe a todos os envolvidos nesse processo de expansão que faz parte, né? Do crescimento da pregação do Evangelho do Reino, né? Nesse movimento da Igreja do Senhor Jesus, que começou há 22 anos atrás, né, através do nosso irmão, né, e apóstolo Sérgio Roberto Alves. Num segundo momento, então, Deus nos trouxe, em 2009, né, essa estratégia da rádio, né, Menorá, e 2011 TV Menorá, né, 2011 TV Menorá, que hoje tem um site, que é o tvmenorá.com.br, que abrange, então, as rádios, né, e as TVs. Por que eu digo TVs? Porque você tem a opção, né, dos canais gratuitos, né, que é a TV aberta, que é esse TV ao vivo, que você recebe ali no cabeçalho, TV Menorá, menorá com h.com.br. Se você digitar tvmenorá.com, também vai. Se você digitar ministériomenorá.com.br, também vai cair ali. Se você digitar radiomenorá.com.br, também vai dar ali. Então, nós realmente nos organizamos assim, né, junto com as estratégias do Senhor, né, junto com os irmãos envolvidos, né, para que nós pudéssemos realmente dar o melhor a todos, né, através desses veículos, né, gratuitamente. Né. Então, você assiste hoje a esse programa sem custo algum. Né. É claro que nós vivemos num capitalismo, são necessários recursos, com certeza, tudo tem custo, tudo se paga, e as coisas, quando se faz para Deus, para a pregação do Evangelho do Reino ainda, né, quando se fala da palavra da cruz, parece que fica mais pesado ainda. E as coisas parecem que se tornam mais caras, enfim. A batalha é grande. Por isso que você está aí orando, intercedendo nesse momento, né, que você está invocando o nome do Senhor agora, repreendendo toda a justiça própria, o julgamento, em nome de Jesus, e que você possa estar abençoando agora esse programa que se inicia, né, que você possa estar abençoando a TV, a rádio, né, todo esse processo, aqueles também que têm os seus negócios e produtos e serviços que têm colocado à disposição, né, que têm batalhado, né, diligentemente para cumprir, né, com o pagamento, com o investimento, né, na TV e na rádio, né, que vai do coração de cada um, né, porque nós cremos e sabemos que ao Senhor pertence todas as coisas, né, e tudo que nela há. Então, quando a gente se coloca à disposição, inclina o coração, dilui, talvez, numa empresa um valor para investir e divulgar, né, o seu serviço, né, por que não investir na TV Menorá? Né, a TV que fala da palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que isso é um excelente, né, investimento, e que o Senhor vai estar honrando, e temos inúmeros testemunhos já, desde 2009, em relação a isso. E claro que temos uma outra opção na TV Menorá, que é a TV por assinatura. Também é fantástico os testemunhos, porque a TV aberta ela é específica, ela é abrangente, né? Então ela fala dos mais variados assuntos na sua programação.
Então, já a TV por assinatura, ela é específica, sobre assuntos e temas específicos, com títulos, né, em que você pode escolher mais de 1.200 títulos hoje, que vão realmente, com certeza, falar com você naquele momento específico em que você está vivendo. Então, essa é a realidade. Você vai, talvez, estar sendo liberado na TV aberta, que você pensa, não, eu tenho a TV grátis, por que eu vou pagar? Não, amém, mas você tem a opção, né, além de poder investir no reino, que são a parte da TV por assinatura, ali R$ 39,90, já clareando isso, nós temos ali a opção de você ser edificado, liberto, naquele momento em que você está sentindo alguma coisa ruim. Então, se você está ali tendo uma sensação, um medo, por exemplo, né, medo não é de Deus, então a palavra vai combater aquele medo através da palavra de Deus, que vai ter algum vídeo relacionado ali, naqueles canais de edificação que você vai ter, né? E você vai receber a libertação, com certeza, pela palavra de Deus, através dos vídeos. Porque se na TV aberta estiver pregando sobre como combater um outro espírito, por exemplo, avareza, idolatria, angústia, né, não vai ser exatamente aquele espírito que você está precisando combater. Então, você precisa da palavra, porque palavra, espírito combate espírito, né? Então, é pelo espírito que existe esse combate. Então, a TV por assinatura é uma ferramenta, sim, necessária. Por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui na abertura, né? Não é para vender, porque Deus vai prover todas as coisas, né? Mas é uma oportunidade para que você seja mais feliz, para que você possa, naquele determinado momento, naquela situação, buscar uma palavra, né, de edificação, em que você vai estar resistente, às vezes, em determinados momentos, porque você está irado, por exemplo, não consegue ler a Bíblia, né? Então, mas você bota um vídeo e talvez você fique ouvindo aqueles primeiros 5 minutos irado e daqui a pouco Deus começa a operar em você, né? E eu tenho certeza que ao término daquele vídeo você já vai estar disposto a ouvir mais um vídeo sobre aquele assunto, né? E tenho certeza que no terceiro vídeo você está muito tranquilo, muito alegre, né? Porque o Senhor mandou que a gente venha se alegrar, né, em tudo, né? E render graças ao Senhor em tudo. E para isso só Jesus, né, gente? Em nome de Jesus, essa é a realidade, né? Então, esse é o combate diário, né? E a partir disso, tudo depende para que a gente venha ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Essa também é uma realidade, né? Então, você tem situações que você está vivendo, eu tenho certeza disso, porque eu compartilho com os irmãos do Brasil inteiro, até irmãos que estão fora do Brasil, irmãos nossos congregando, que acompanha agora nesse momento o programa, ou vou estar acompanhando na reprise, que Deus abençoe a todos aí, onde vocês estiverem. Fiéis irmãos aí que estão realmente com dificuldades, né? Mas têm perseverado na alimentação, na edificação espiritual, para expressar o amor no momento de dificuldade, né? Expressar amor quando está tudo facinho, né? Tudo alegre, né? Para a alma é fácil, né? Então, agora expressar amor verdadeiramente, né, e buscar realmente se render graças aí ao Senhor em tudo, é só realmente com Jesus. É porque é só Jesus que faz isso. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Tá aí, tá falado da TV aberta, TV ao vivo, TV por assinatura, né, questão dos patrocínios, do serviço que é colocado, né. Ah, porque tem comercial, porque isso é comércio. Não, são irmãos que têm empresas que estão colocando à disposição seu serviço porque querem investir no reino. E coloca à disposição aquele serviço. Foi uma maneira de nós conseguirmos recursos para que hoje esse programa esteja indo para o 4º ano, que a TV Menorá esteja funcionando, que equipamentos sejam comprados e que hoje essa unidade móvel do Quintal Vivo esteja também em Florianópolis, Santa Catarina. Ô, glória! Que bênção, né? Mas para iniciar esse programa, vou estar trazendo uma palavra para os irmãos aqui, compartilhar com os irmãos. Mas já vamos apresentar aqui, né, nossos convidados. Ô, glória! Está aqui conosco para a gente fazer uma oralê depois, né? Uma oração, leitura. Então está aqui o nosso querido irmão Marcos Sparvoli Galber, né? Em nome de Jesus, presente aqui conosco. E também sua esposa Marina, compartilhando nesse nosso bate-papo edificante. Então vamos aproveitar que vamos fazer essa oração, leitura em 2 Coríntios. Vamos ler alguns versículos aí, eu já passo para os irmãos, para que a palavra já nos edifique de largada, né? Em nome de Jesus. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Ora, tudo provém de Deus,
2 Coríntios 5:18. Você que está em casa, que puder anotar, meditar nas palavras, né? Está tudo escrito na palavra aqui. Hoje que nós vamos, em nome de Jesus, aqui falar é o que a gente já falou, né? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Oh, glória, que bênção, hein? Então, nesse início desse bate-papo, né? No capítulo 6, ali, 1 também, né? E na sequência, olha que bênção. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Amém? Então, deixa aberto aí para o irmão, né? Inicialmente o Marcos, depois a Marina aí. Estamos aqui nesse bate-papo, tranquilo, sejam bem-vindos, né? Sentido de compartilhar aí em relação à palavra, dar testemunho. E que o Senhor possa abençoar ricamente aí o casal. Amém. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os irmãos que nos ouvem pela rádio e nos assistem pela televisão. É uma graça muito grande do Senhor nos permitir estar compartilhando da palavra dele com os irmãos através desses veículos que ele nos proporcionou, porque são maneiras de comunhão através de tecnologias do mundo usadas para fazer a comunhão com o Cristo, amém? Essa palavra que o irmão leu, ela nos toca profundamente, né? E se a gente ler um versículo antes do que o irmão acabou de ler ali, que é o 18, que é o 17, né? Eu gostaria de fazer uma oração leitura sobre esse versículo, amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Amém. Logo após ainda ali, o irmão acabou de ler para nós, né? Ora, tudo provém de Deus. E realmente tudo provém de Deus que nos reconciliou com Ele. Né? Nós tivemos a reconciliação com o Senhor Jesus Cristo a partir do nosso batismo, amém? E passando essa fase do batismo, que é uma fase, que é um momento glorioso, o Senhor nos chama a nos alimentar. O Senhor nos tirou do Egito, né? Glória a Deus, nos tirou do Egito, hoje podemos dizer isso. Né? E agora Ele nos quer que nós venhamos a nos alimentar da palavra dEle, alimentar da vida dEle, para que a gente possa ir para a guerra, amém? Nós hoje já sabemos, né, que existe um mundo espiritual, e que nesse mundo espiritual existem os dois lados, né? O lado do Cristo, o lado do Senhor Jesus, o lado de Deus, e o lado do nosso inimigo, amém? Também sabemos que não somos nós que guerreamos, e sim o Senhor Jesus Cristo que guerreia por nós, amém? Eu gostaria de ler mais uma palavra com os irmãos em Êxodo, amém? Êxodo 16. Amém? 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E hoje, glórias a Deus, o Senhor tem nos oportunizado várias maneiras de nos alimentar e de receber esse pão. Uma delas é a TV Menorá, como o irmão falou agora, com 12 canais por assinatura, né, para edificação espiritual e para alimento de cada irmão. Além disso, hoje também nós temos ainda as rádios, né, a TV aberta, o próprio portal do Pão de Judá, que tem vários artigos que são bastante edificantes também, e as livrarias também, né, os próprios livros da editora também, que vêm para nos edificar. Então, o Senhor ele tem várias estratégias para a nossa edificação, exatamente porque cada um funciona de um jeito. O Senhor sabe que cada um precisa de uma alimentação específica, então Ele nos traz de várias maneiras, né?
eu gostaria de dar um testemunho com relação aos materiais, porque os materiais que eu digo são todos, amém? Os impressos e os online também, né? Nós sabemos que a transformação na nossa vida vem através do comer, do receber a palavra do Cristo. E quando nós não nos alimentamos, muita gente pensa, bom, se eu não estiver lendo a Bíblia, tudo bem, o que eu já aprendi, eu aprendi. Mas na verdade, nós sabemos hoje que se a gente não está avançando com o Cristo, o exército contrário está avançando contra nós, amém? Então, é de fundamental importância que a gente venha se alimentar todos os dias da palavra do Cristo, e dessa maneira a gente pode estar usando todas as estratégias que o Senhor nos propõe. Obviamente que temos que ler a Bíblia, que é o principal, a nossa espada, digamos assim, né? Mas todas as outras coisas são armas que o Senhor nos dá hoje para nos alimentar. Amém? Tenho certeza que o Senhor hoje age na minha vida de uma forma maravilhosa, através dos materiais, porque muitas vezes, como o irmão comentou, a gente deixa algumas manifestações almáticas acontecerem na nossa vida e a gente não consegue tocar na Bíblia naquele momento. Mas é um louvor que a gente escuta, é um testemunho de algum irmão que passou por uma situação parecida que acaba nos ajudando naquele momento que a gente está precisando. Por isso que a grande importância da nossa comunhão também com os irmãos, né? Por isso que essa importância de um bate-papo edificante como um programa do Quinta ao Vivo, como outros programas que tem na nossa programação, Janela do Céu também, né? Que vão estar nos trazendo testemunhos de irmãos e compartilhar da palavra, né? Para que realmente venha estar sendo edificante. Acho que era para começar, a partir do início agora, acho que era isso que tinha para começar. Já, né? Amém, amém, na livraria. Na verdade, a livraria é uma outra estratégia que o senhor tem, né? Uma experiência que é maravilhosa, porque nós fomos chamados para cuidar da livraria, né? A princípio parece um encargo normal, né? Mas a partir do momento que tu começa a ver, que tu começa a passar todo o material pela tua mão, tu acaba, quando tu vai fazer um pedido para a livraria, tu pede assim, então, eu vou pedir 2 desse aqui e mais um que eu quero levar para casa. Então a gente acaba pedindo sempre material a mais, porque acaba trazendo para casa, porque todo o material do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, assim. Tu consegue tirar verdadeiras preciosidades de cada material. Então a gente acaba recebendo esse material na mão e acaba querendo comer sobre ele todos os dias. Então cada dia tem uma novidade. Hoje nós temos materiais maravilhosos, né? Até como foi falado no último encontro também, o Senhor nos tocou e nos lembrou de rebuscar materiais mais antigos também, né? Que venham sendo pegados mais antigos, foram gravações mais antigas, enfim. Né? Em todo o material do Senhor Jesus hoje é alimento, né? É pão para nós, né? E o Senhor hoje ele vem nos diz nessa palavra, ele diz para nós nessa palavra em Êxodo, né? Que eis que vos farei chover pão do céu, e que a gente venha se alimentar desse pão que o Senhor tem nos dado e venha a se regozijar com esse pão e não venha querer pedir codornizes, como mais à frente fala nessa palavra, né? Que os irmãos, né, em Êxodo resolveram pedir das comidas que se tinham no Egito antigamente. Né? Eu glorifico o nome do Senhor por essas palavras de Êxodo, porque nos faz lembrar realmente do nosso momento quando a gente conheceu a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando a gente conheceu o Cristo, né? Porque, como diz Jó, antes a gente conhecia o Cristo somente de ouvir falar, amém? Hoje a gente consegue tocar o Senhor, glória a Deus. E essa passagem em Êxodo que ele nos pede para nos alimentarmos, né? Ela não é em vão. O Senhor pede para a gente nos alimentar, logo após ele pede para que a gente venha beber da água, né, da rocha, de Refidim, para depois a gente estar preparado para combater contra o mal, para combater contra as nações que habitam na nossa carne hoje em dia, né? Então nós sabemos hoje que existem nações que habitam em nós, mas que o Senhor Jesus Cristo já venceu todas, amém? Deixa eu passar para o irmão aqui. E é importante assim, né, Marco, porque eu vejo assim que o irmão trouxe essa palavra, né, que está em Êxodo 16, e o pão está aí à disposição, né, está chovendo pão mesmo, né, ferramenta não falta, né, de alimento, né, estratégias do Senhor para que em determinados momentos a gente possa evangelizar A, B ou C com as ferramentas A, B, C, né. Então não tem assim só uma estratégia, são várias estratégias. Então não tem assim como dizer assim, com aquele não deu, né? Sempre tem como, né? A gente tem que estar disposto, tem que estar com material, tem que estar ligado, né? Tem que estar à disposição. E aqui falo também que para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não, né? Então está escrito que o Senhor nos coloca à prova diariamente, né? Em relação se a gente está na posição ou não está.
Então, a gente compartilhava aqui antes, né? Talvez você nunca tenha participado ainda, né, do programa do Quintal Vivo. E até num dos programas teve um testemunho, né, que foi colocado assim, eu não sabia que era assim mesmo. Parecia que era combinado, né? E aí e essa pessoa que testemunhou, né, disse, esse irmão, né, essa irmã, disse, e foi tudo na hora. E realmente, a gente orou aqui antes, fez o louvor, orou, e consagrou, né, todas as coisas ao Senhor, esse momento, esse programa, para que as pessoas, para que você estivesse assistindo, fosse edificado. E a gente não combinou palavra nenhuma aqui, né? Mas nós começamos a falar já de alimentação, de nutrição, de ferramentas, né? E o irmão trouxe essa palavra também sobre a questão da aprovação que ocorre, né? Da necessária alimentação que precisamos diariamente, né? Que é dita aqui na palavra e que nós sabemos, porque a gente come todos os dias, toma café, a gente almoça, a gente janta, né? E se não faz um lanchinho no meio da tarde, já bate no desespero, né? No dia do jejum, então, é uma gritaria, né? Então, eu vejo assim como a gente carece de alimento, né? E até nisso ministra um jejum, né? Como a gente é necessário de alimento, né? E espiritualmente também, muito mais, inclusive, né? Do que naturalmente falando, né? Porque a gente tem reservas, né? E já ali no espiritual o combate ele tá um franco momento ali acontecendo, né? Ocorrendo e necessário, porque a gente está sempre se desgastando, né? Então eu glorifico a Deus por essa verdade, por essas verdades que são ditas, né? E até aproveitei aquela hora ali, eu falei pro irmão falar da questão da livraria aqui, talvez você não tenha escutado, eu estava com o microfone, porque é mais uma, né, atividade, fora o secular do irmão, que é empresário, que tem as suas atividades, né, junto a Vitale Colchões, e tem se colocado os grupos familiares, né, tem evangelizado, enfim, tem um monte de atribuições, encargos aí, né, do Senhor, né, mas tudo é Deus que faz, e Deus provê todas as coisas, como nós lemos aqui, né, tudo provém de Deus, então glória a Deus, né, mas também tem esse encargo da livraria, né, e como o irmão falou, que coisa boa, porque através da livraria consegue fazer um pedido, se alimenta, conhece produtos novos, né, investe no reino, coloca à disposição alimento para outras pessoas, né, então tudo isso, né, faz parte. E nessa palavra aqui, é importante assim que Deus nos trouxe também, né, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, como é que eu vou cumprir com o ministério da reconciliação, que está em 2 Coríntios 5, né? Ministério da reconciliação. Que eu não devo imputar aos homens as suas transgressões, né? Ali, e nos confiou a palavra, essa parte, né, do 19b ali, ó, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E eu vejo assim que encargo, né? Que sério, né? Que não é brincadeira isso, né? Não temos tempo para contendas. Não há tempo para discussões. Não há tempo para... será que há injustiça da parte de Deus? A Bíblia diz que não. Então, a própria Bíblia explica a Bíblia, o Senhor fala todas as coisas através da palavra, né? Então, o foco, né, que o Senhor nos traz, né, é de que sejamos ministros, né, da reconciliação. E Ele nos confiou essa palavra, Ele nos deu a salvação, a filiação e a vida eterna, né? E o Senhor nos trouxe também ali inicialmente, né, na qualidade de cooperadores, que a gente não venha, né, e que essa exortação que é necessária, né, ocorrer primeiramente para mim, né? Eu confesso para os irmãos que se eu não vivesse essa palavra para mim, eu não estava mais aqui, né? Eu preciso praticar, eu preciso olhar para dentro de mim e eu preciso tomar posse daquela palavra, como que está em Romanos 7, que em mim não habita bem algum, né? Que eu não sou melhor que ninguém, bem pelo contrário, eu sou mais apedrejado até por estar aqui na vitrine, né? Mas amém, né?
Se for para me dar o galardão, alguém tem que estar. Né? Mas o mérito, a palavra está clara aqui. Tudo é do Senhor, é tudo Ele que faz. Né? Não é porque os irmãos hoje estão aqui. Né? Não, é que chegou o momento, chegou o dia. Né? Foi o Senhor que dirigiu. Né? No outro momento nós estávamos gravando programas em Cachoeira do Sul, né? Com irmãos lá que foi a hora do Senhor, né? Que foram tocados, né, por Deus naquele momento e fluíram, amém, né? E nós, em nome de Jesus, vamos ter mais alguns anos aí, não sei quantos, né? Do jeito que as coisas estão andando rápido aí, né? Mas, né, creio que nós vamos desfrutar muito ainda do Senhor pela TV Menorá e dos testemunhos dos irmãos. Então, também conosco aqui, você que está conectando agora, nossos irmãos de Florianópolis, Santa Catarina, nós aproveitando então esses encontros aí regionais, viajando pelo Brasil, desfrutando aí desse momento de comunhão com o nosso irmão Marcos Spárvoli Galber e também, né, com a nossa irmã Marina, que está desfrutando aqui desse congregar aqui, né, na cidade de Florianópolis, né, na Igreja do Senhor Jesus aí que tem crescido e tem novidades aí, né, inclusive com vocês na livraria, né? Então deixa aberto aí para a irmã. Amém. Boa tarde a todos, irmãos. Ouvindo o papo ali, né, que nós estamos fazendo, a gente realmente vê como o Senhor tem estratégias, né, para reconciliação com Ele e para nos tornar realmente cooperadores dele, né. Nós somos chamados todos os dias para nos consagrar, para estar mais abertos cada vez mais para o Senhor, né. E me veio uma palavra na hora que eles estavam falando que diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, né. Então, por isso também a gente tem que estar cada vez mais aberto, porque as nossas estratégias são falhas, né? A gente tem que estar cada vez mais buscando as estratégias do Senhor, né? E queria até testemunhar para os irmãos que o Senhor coloca estratégias na nossa vida que a gente nunca imaginou, né? Nunca imaginou viver, nunca imaginou passar por isso, porque realmente são ocultas, né? Até elas serem reveladas pelo Senhor, elas estão ocultas e estão esperando a hora certa para o nosso coração receber, né? E há pouco tempo atrás a gente teve uma experiência aqui na igreja de Florianópolis que havia um missionário na casa, então cuidava de todos os afazeres, tanto de limpeza como de cuidado com livraria, com som, áudio, né? Tudo isso. E aconteceu que esses missionários se mudaram para outra cidade, né? Então a congregação, como um corpo, precisou se organizar, né? Ainda mais. Já existiam exércitos, já existiam as tribos, mas mesmo assim a gente teve que se organizar, né? E o Senhor, o irmão lia ali a palavra de Ministério de Reconciliação, é uma oportunidade de reconciliação com o Senhor, né? Ele nos chama, seja para limpeza, seja para áudio, seja para livraria, ou para a escolinha das crianças, a gente aprende cada vez mais com ele, né? E a gente vê que é necessário cada vez mais buscar, cada vez mais orar, se consagrar para isso. Porque a gente não pode ser leviano com os propósitos do Senhor, né? A gente tem visto assim que o corpo de Cristo tem crescido muito, assim, o Senhor tem capacitado muitas pessoas a serem realmente cooperadores, né? A buscarem mais a palavra do Senhor. E através destes programas que estão tendo aqui, da rádio, né, de tudo isso, o Senhor tem provido muita palavra, muita bênção, muitos testemunhos que como nós somos um corpo, nós nos identificamos, né? Porque de uma forma ou de outra a gente está passando pelo mesmo, seja sofrimento ou pela mesma experiência com o Senhor, né? Então, queria fazer uma hora ler nesse versículo que eu comentei, está em Isaías 55, no versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
diz o Senhor. Porque assim como os céus Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus e pensamentos os meus pensamentos mais altos dos que os vossos pensamentos. mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Então, cada vez mais, o Senhor tem realmente nos chamado, né, e nos capacitado por exemplo, nós na livraria, a gente tem realmente ouvido mais de ministrações, né, de louvores também. O Senhor tem abençoado muito, assim, né? E claro que a bênção do Senhor nem sempre vem com uma alegria natural, né? Muitas vezes a gente passa por coisas que nós, naturais, como homens naturais também, a gente é ofuscado, né? A gente fica cego para as coisas que depois venham a ser bênçãos do Senhor, né? Então, como essa palavra assim me toca bastante, que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, né? Então, cada vez mais eu tenho que estar buscando esses pensamentos do Senhor, né? Porque é eles que vão edificar a minha vida, eles que vão edificar mais o corpo de Cristo, né? E outra coisa também que me tocou bastante, que tem uma palavra que eu abri hoje de manhã, que ali em Atos 20, no versículo 35, ele diz logo no finalzinho: mais bem-aventurado é dar que receber. E, irmãos, a gente tem visto muito isso na congregação aqui de Florianópolis, porque realmente os irmãos foram abençoados com esse propósito de dar mais, né? De trabalhar mesmo pela igreja, pela congregação, né? E com isso a gente é edificado. Então, quando o Senhor diz é melhor dar do que receber, realmente o Senhor está querendo nos dar bênçãos, né? A gente tem que estar de coração aberto para receber, né? Glorifico o nome do Senhor por estar essa tarde aqui compartilhando com os irmãos, porque é maravilhoso. Eu sei que todos os irmãos têm muita coisa para compartilhar e eu glorifico o nome do Senhor que Ele está avançando em nós. Amém. Amém. Isso que a irmã compartilhou realmente é uma bênção, né? Esse momento que a igreja de Florianópolis vive hoje, glórias a Deus, é um momento de crescimento e maturidade, sabe? Então nós temos... O Senhor tem as coisas dele hoje, e ele, como a Marina leu agora, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E com essa reestruturação que ela comentou agora, de que os irmãos tiveram que assumir os cargos, né? Foi até um momento interessante em que as pessoas chegavam e perguntavam para o presbítero e para os líderes de tribo e exército, né? Tá, mas e agora? Onde é que está o missionário? Já chegou o missionário novo? Tá chegando, né? E a gente comentava, né? Já chegou, irmão? Ah, mas quem é? Cadê? Você mesmo. Né? O Senhor quer usar todos nós, porque todos nós somos missionários na casa do Senhor, amém? Então, mas eu não estou preparado, irmão, como é que eu vou fazer o grupo familiar? Mas aquele que se sentir preparado já está errando, né, irmãos? O Senhor, Ele não traz os capacitados, mas capacita os escolhidos. Né? E isso me faz lembrar da passagem que tem em Tiago, né, Tiago 5, né, que ele diz, Tiago 1:5, perdão, né, que ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Então o Senhor, Ele nos dá a sabedoria de graça, né, irmãos? E aí ele só diz assim: peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então o Senhor, nessa palavra, Ele nos deixa claro que Ele está pronto para nos dar sabedoria de graça. Perdão. E essa sabedoria, ela tem uma passagem, né, em que Salomão pede sabedoria ao Senhor. Né? Salomão podia pedir qualquer coisa naquele momento também, irmãos. E ele pediu sabedoria. E o que o Senhor fez? Deu sabedoria e tudo mais. Né? Como também a palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Então, que o Senhor, até profetiza isso na vida dos irmãos que estão nos assistindo hoje, que o Senhor dê sabedoria a todos nós primeiro para escutar o que o Senhor tem nos falado, né? Porque muitas vezes o Senhor já tem falado conosco e a gente finge que não escuta, amém? Mas que o Senhor nos dê sabedoria para saber como agir com as coisas do Senhor, amém?
é muito interessante ver como o Senhor ele age na nossa fraqueza, amém? Muitas vezes a gente tenta agir pela nossa força, pelo nosso braço, e o Senhor acaba, obviamente, para honrar do Senhor, ele acaba fazendo com que as coisas não saiam como a gente planejou, até para nos mostrar que realmente quem faz todas as coisas nesse lugar, nessa casa, é o Senhor. Né? E que nós não temos mais força no nosso braço. Até o Senhor nos diz em 2 Coríntios 12, né, que a minha graça te basta, né, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? E é quando, no momento que nós estamos mais fracos, quando nós somos mais zero de nós mesmos, é que o Senhor pode se manifestar. E foi isso que aconteceu na igreja de Florianópolis. O povo sentiu o temor de ter que assumir alguns encargos em que nunca tinha feito. Né? Tá, mas e agora? Tem que cuidar do sistema de som? Tem que cuidar da transmissão do culto? Tem que cuidar da livraria? Né? Cada irmão com o seu encargo, cada irmão, né, com a sua função no corpo de Cristo, porque como somos todos membros de um corpo, temos posição e função, amém? O Senhor permitiu esse temor no coração dos irmãos por não saber realmente como lidar com essas coisas, né? Mas quando a gente se põe fraco na frente do Senhor e clama, Senhor, é contigo, porque eu realmente não consigo fazer as coisas da maneira certa, né? Quando a gente se propõe a pedir sabedoria para o Senhor, para que o Senhor venha estar agindo no nosso lugar, né? A sabedoria, irmãos, ela também não é uma coisa que não... Sabedoria por sabedoria, conhecimento por conhecimento não adianta nada. Né? O conhecimento tem que vir com vida também, né? Como o próprio Salomão disse, né? A sabedoria e o conhecimento são elementos de Deus, mas que se não tiver vida, só servem para gerar soberba, amém? Então, que tudo que a gente venha tocar nessa palavra do Senhor hoje e em todos os dias das nossas vidas, seja para gerar vida no nosso coração, para que a gente venha estar recebendo do Senhor com vida, amém? E aproveitando o embalo, né? Ô, glória! O melhor dizendo, o fluir, né? Eu glorifico a Deus, assim, porque nós vivemos um novo momento aí, né? E esses novos momentos, né? Lembra a novidade, né? E a novidade quebra com a religião, né? E é isso que eu creio, assim, que né? A igreja do Senhor Jesus, bem como foi na igreja primitiva, né? Que é uma igreja cheia de experiências, né? De fluir, né? De prática, de sair do comodismo, de sair da zona de conforto, né? De sair só daquele esquema que Deus está vendo já que talvez você não esteja mais sendo edificado, né? E daí Deus precisa mexer e mover. E esse é o mover do Espírito, né? Porque daí fica naquele piloto automático, exatamente. Então as pessoas ficam, daqui a pouco, tá naquele comodismo, o fulano vem na minha casa, né? E daqui a pouco, às vezes, até, vai ter que vir de novo, né? Hoje tem o grupo, e vira uma coisa assim, automática. E acaba, a pessoa tá ali passando anos e não se envolve com a obra. Quando Jesus, ele, na verdade, ele formou, né, os seus discípulos, formou líderes. Ele veio aqui, ficou 3 anos e meio para formar líderes, né? Para dar o recado, para que sim a obra andasse, né? Não fosse que as pessoas não venham a fazer a obra, né? Mas que Deus venha a fazer a obra através das pessoas. Essa é a realidade, né? Mas é mais fácil que alguém faça a obra, né? É muito mais fácil eu terceirizar a obra, né? Mas não existe isso na igreja do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que renovar a mente, né? E a gente vê tanto assim o irmão, né, o apóstolo pregando ali em Romanos 12, né, a renovação da mente, né? E eu creio assim que nós realmente não temos ainda a mente renovada. Porque sempre que mexe, né, parece que bagunçou, mas Deus está arrumando, né? Porque do jeito que estava já não ia dar o galardão. Essa é a realidade, né? Então, como deu essa mexida aqui que os irmãos testemunharam, né, na igreja do Senhor Jesus em Florianópolis, né, para melhor, né, porque foi necessário, né, porque hoje o corpo está envolvido, hoje os irmãos estão fazendo parte de uma obra verdadeiramente, porque a igreja do Senhor Jesus verdadeira pelo Espírito, né, todos são missionários, como o irmão compartilhou. Todos nós temos que praticar o ID, que foi o que o Senhor Jesus deixou lá no final de Mateus, né? No final do livro de Mateus, né? Jesus deixou claro que nós temos que ir, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos para Jesus e não para si mesmo, né?
E aí sim, eis que estou convosco, e todo mundo quer estar com o Senhor, né? Todo mundo quer as bênçãos, todo mundo quer, né? Mas para a gente ter realidade viva do que é a palavra mesmo, né? Não só ir num lugar para se desculpar no domingo, que seria um culto, e pedir perdão para Deus e seguir fazendo tudo igual, né? Eu preciso ter o serviço, né? Por isso que hoje o Senhor nos trouxe também essa questão de vocês na livraria, né? E aproveito o gancho para divulgar esse novo momento também, que é o site Expansão da Verdade, né? O expansãodaverdade.com.br você já pode acessar, né? Ele é um site www.expansãodaverdade.com.br. Você tem ali à disposição, né, informações sobre todos os materiais da editora Vento Sul, né, e você pode se tornar um representante, né, um revendedor desses materiais. Então, o site vai estar funcionando como uma distribuidora, né, desses produtos, né, e creio que também, né, à disposição daqueles que estiverem interessados, é mais um canal, é mais uma loja aberta, né, entre tantas outras, que devem ser abertas e devem ter o material da Editora Vento Sul, sim, né? Existem tantos portais aí que nós devemos, em nome de Jesus, né, o Senhor vai capacitar, né, para que a gente possa chegar, né, até esses sites para colocar esse material da Editora Vento Sul. Então tem mais um portal, além daquele que você já conhece, que nós já divulgamos aqui, que é o seivalivraria.com.br. O Seiva Livraria, então, ele tem à disposição não só material. Outro dia eu comprei um óleo de unção pelo site, né? Entrei em contato com os irmãos mandaram, chegou pelo correio o óleozinho que eu compraria só se eu fosse lá no Rio Grande do Sul, né? Então agora nós estamos em Santa Catarina, mas nós moramos em São Paulo, e aquele óleozinho, né, a Seiva tem para vender. Então olha só que benção, né? Todo o material da Editora Vento Sul, Bíblias e entre outros materiais, seivalivraria.com.br. Então atendendo já, né, o mercado, o varejo ali, né? E como um varejista, né? E o Expansão da Verdade também vai ter o material da Vento Sul, né, especificamente, mas vai também atender a representantes, distribuidores, enfim. É fantástico, assim, essas novidades, assim, né? E as coisas vão andando, e conforme vai andando, nada é engessado na casa do Senhor, né? Então vai se ajustando aí. Tem o irmão Ronald de Curitiba, que está nesse encargo aí do Senhor, de estar junto com outros irmãos no desenvolvimento desse projeto aí, da Expansão da Verdade. E é importante a gente falar sobre isso também, porque nós temos aí um irmão que começou esse movimento, que é o irmão conhecido dos irmãos aí, né? O apóstolo Sérgio Roberto Alves, né? Então ele começou esse movimento aí há 22 anos, né? Que foi a direção do Senhor. Então, desde o tempo da fita cassete, que virava as fitinhas, e outro dia eu conversava com outro irmão aí das antigas, aí bem das antigas, você que está ouvindo também, lembra da fita cassete? Eu não vivi esse momento, eu já peguei já o CD, né? Com muitas 1000 horas já gravadas, né? Mas glorifico a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã que está perseverando aí do tempo da fita cassete, né? Que existem esses áudios ainda, também à disposição no site da TV por assinatura, no bônus ali, no canais áudio, para quando você faz a assinatura, você logar, você vai ver, além daqueles 12 canais, vão aparecer para você os canais áudio. São áudios fantásticos, títulos maravilhosos, né, que tem à disposição ali no áudio. Então eu vejo assim que, como o irmão falava, a ferramenta não falta, as novidades estão aí, né, e Deus é um Deus assim de fluir, e que a gente tem que começar a renovar a mente, né, para ver tudo, onde é que a gente está nesse processo. Né? Porque, como a irmã mesmo falou ali, aquele momento ali mudou, né? De chegar e fazer parte da livraria e ter que encarar uma situação que, primeiramente, todo mundo, como é que vai ser, né? Então, assim, aproveito até para nós, nesse tempo ainda que nos resta, né, vocês falar um pouco de vocês dois nesse processo, né, como casal. Amém? Quer falar primeiro? Amém. Como o irmão falou, né, a gente acabou passando por esse processo de mudança, e a maior maravilha, eu comentava isso com a Marina ontem, a gente compartilhava em casa, né, sobre as maravilhas do Senhor, né, não só essa maravilha de nos chamar ao trabalho, né,
Mas a maior maravilha que a gente pode ver, o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um homem é resgatar o homem do lodo, né? Resgatar o homem do mundo. E a gente fica muito feliz no Senhor por isso, né? Porque o Senhor nos tirou de uma condição de inércia para uma condição de trabalho. Porque o Senhor, ele é um Senhor, Deus, ele não quer que a gente tenha um contato religioso com ele, de ir uma vez por semana num lugar e falar, Senhor, me perdoa, e voltar a ter uma vida normal e natural como a gente tinha antigamente. O Senhor, ele é um Senhor de vida e ele quer que a gente tenha experiências diárias com o Senhor. E esse nos chamar para o trabalho, né, seja ele qual for dentro da congregação, né, ele nos traz uma maior responsabilidade com o Senhor. Ele nos traz a questão de que as coisas que a gente está fazendo não é para agradar um irmão, ou para glorificar um outro vaso, ou para se glorificar. São todas coisas para o Senhor. Então, eu não sei os irmãos, mas eu me sinto constrangido se eu fizer alguma coisa para o Senhor de qualquer jeito, né? Então, o Senhor nos pede que a gente venha, obviamente, a ser dependentes dEle, né? E perguntar para Ele quais são as estratégias que Ele quer que nós adotemos em cada uma das áreas, né, do trabalho. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, esse temor de estar fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor é muito grande. Nós aqui, tanto na livraria quanto na parte do louvor ou na parte de evangelizar alguém, né, levar a palavra do Senhor para alguém, é uma coisa que é muito interessante, porque tu imagina se, obviamente, né, nós, como o irmão comentou, nós ainda não estamos restaurados, né, nós estamos em processo de restauração, né, glória a Deus por esse processo, mas em muitos momentos a gente ainda libera coisas que não são as coisas que o Cristo liberaria, amém? Então, para isso que existe uma livraria, por exemplo, dentro de cada igreja, para isso que existe um site chamado Expansão da Verdade, para levar a verdade às pessoas, para isso existe a TV Menorá, a Rádio do Reino, a Rádio Menorá também, para que essa verdade possa vir de um fluir mais genuíno e direto do Senhor. Então, eu glorifico a Deus por todos esses materiais, né? Porque nos auxiliam no trabalho dentro da igreja, de evangelização de um vaso, de apacentamento de algum vaso, e de nós mesmos também, de apacentarmos a nós mesmos também, né? Porque esses materiais, né, como eu não falou, tem os materiais do tempo da fita cassete, né? E glorifico o nome do Senhor, porque agora ele está nos disponibilizando nos canais de bônus também, no TV Menorá, né, esses áudios mais antigos, que são maravilhosos, porque tem informações e comida riquíssima nesse lugar, né? Então, são coisas realmente maravilhosas. E com relação ao trabalho na igreja em Florianópolis, eu creio que o Senhor, ele sabe todas as coisas, sabe o momento que cada igreja tem que viver, né? E essa igreja tem vivido momentos glorificados no Senhor, glória a Deus, maravilhosos, né? Porque a gente sabe hoje que o Senhor não veio para 50 ou 100 pessoas nessa cidade, e que Ele veio para vários milhares, amém? Só que para isso, o Senhor, Ele quer preparar os cooperadores dEle, né? Então, antes de lançar as pessoas, obviamente, que o Senhor também nos fala em Lucas, aí, por exemplo, né, que a gente não tem que andar preocupado com quem há de falar, né, porque o Senhor vai botar as palavras, o Espírito Santo vai botar as palavras na nossa boca naquele momento, né, mas o Senhor passa por um momento de preparação, né, que é o momento que os vasos têm que se alimentar, que nós temos que nos alimentar, para depois ir para frente de batalha, para depois levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse momento de ter todas essas comidas à disposição serve para isso. E também, né, o congregar com os irmãos, né, que é uma coisa muito importante. O fato de a congregação estar, hoje, glórias a Deus, né, o Senhor nos deu como estratégia local aqui, termos 2 escolas semanais, né, sexta e sábado, e mais 2 cultos durante a semana, né, nos faz cada vez mais estarmos em contato com Cristo para termos essa vida diária, esse fluir diário do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus de experiências diárias. Ele quer nos mostrar diariamente que Ele é conosco, né? Eu vou passar para minha esposa agora um pouquinho, para falar, senão eu falo demais. Amém. Queria só compartilhar com os irmãos que é interessante quando nós somos um casal, eu ia compartilhar muitas coisas muito parecidas, né? E é interessante também que quando a gente entra para a vida de Cristo, né? Quando o Senhor nos capacita a viver a vida dele também um pouco, aos pouquinhos, né? Como ele coloca, cada um é tocado de um jeito, né? E eu glorifico o nome do Senhor que o Senhor tem chamado muitas pessoas aqui em Florianópolis de formas diferentes, né?
E agora me veio também, eu lembrei que muitas palavras que antes o Senhor me dava, assim, para meditar, eu não entendia, não compreendia por quê, né? Ou para quê, o que o Senhor quer falar comigo com essas palavras, né? E o Senhor vai respondendo, nos mandando situações, né? Então, hoje a gente faz parte de um corpo lá na igreja, lá na igreja não, né? Em todo lugar, né? Mas a gente cuida dessa parte da livraria. O Senhor me chamou também para a escolinha das crianças, que é uma coisa que eu nunca achei que ia ser chamada, né? E o Senhor tem respondido muito as coisas assim que nós temos orado e tem respondido muito as palavras que nós temos lido ou lemos há muito tempo atrás, né? Então, o Senhor ele é um Senhor de mistérios que vai divulgando para a gente de forma com que a gente possa, né? Que a gente possa entender Ele. Então, Ele prepara os nossos corações, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, mas Ele sempre está preparando o nosso coração para receber alguma coisa, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor, que Ele tem liberado também as escolas, tem liberado também essa parte de administração da livraria, que, apesar de eu ser formada em administração, é uma coisa totalmente diferente, assim. Porque, como o Marcos falou, a gente, com as coisas do Senhor, nós nos sentimos muito mais responsável, né? Porque a gente sabe que Ele move todas as coisas e que na presença dEle nós somos nus, né? Ele sabe de todas as coisas que nós pensamos, que nós fazemos. Então, se torna totalmente inviável nós fazermos coisas por nós mesmos, sendo que a livraria, a escolinha, a igreja, é tudo dele, né? Então, glorifico o nome do Senhor por ter nos colocado no lugar que nós estamos e cada vez mais agir na nossa vida dessa maneira. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos também um pouquinho sobre o casamento, né? Gostaria de abrir com os irmãos ali em Eclesiastes 4, né? No 9. Fazer uma oração, leitura com os irmãos, que essa palavra foi uma das palavras que sempre me tocou muito em relação ao casamento, né? Amém? Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, dos que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. O que me levou a falar dessa palavra do casamento, né? Foi além de a gente ter passado por um final de semana cheio de casamentos na Igreja do Senhor Jesus Cristo também, a gente observou muitos casamentos assim, né? E eu via muitas pessoas jovens como eu e a Marina, né, se casando, e isso me deixava muito feliz, porque é um cumprimento da palavra do Senhor, amém? E aqui o Senhor fala, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Bom, ele fala em 2, agora ele está falando em 3, né? É porque é o marido, a esposa e o Cristo como cabeça dessa relação, né? Então, quando nós temos, glórias a Deus, o Cristo como cabeça da nossa família, né, as coisas são mais fáceis, né? As coisas não se rebentam com facilidade. Os valores de um casamento em Cristo são totalmente diferentes, né? Eu lembro que quando nós decidimos casar, né, na verdade foi uma decisão que foi meio, de certa forma, rápida. A gente decidiu num final de semana, no outro final de semana a gente casou, né, e muitas pessoas na época não entenderam, né, mas como é que é isso? Né, casaram uma semana e já decidiram uma semana casar na outra, não vão ter festa, preparar. Na verdade, o casamento ele tem um significado muito maior espiritualmente falando do que naturalmente falando. Então, foi uma bênção de Deus no nosso casamento, né? Porque até eu compartilhava ontem, né? Quando eu me casei, eu não tinha a realidade do que era o casamento, né? Hoje, glórias a Deus, também não digo que eu tenha a realidade, mas que o Senhor vem nos iluminando dia após dia, né? O que é um casamento, né? E muitas pessoas diziam assim: bah, Marcos, mas como é que tu vai casar? Tu não tem estrutura, tu não... Né? Na verdade, até para contar um pouco da história para os irmãos,
A gente decidiu casar quando a gente estava voltando para o Brasil, né? Porque a gente estava morando fora do Brasil. E a gente chegou no Brasil com $600 e mais nada, assim, não tinha R$600 e mais nada na mão. E as pessoas dizem, mas como é que vocês vão casar? Você não tem dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel de um mês, alguma coisa, uma casa, nada, né? Mas eu glorifico o nome do Senhor porque o Senhor nunca deixa faltar nada. Né? Quando a gente busca fazer as coisas do Senhor da maneira correta, obviamente, que ainda somos falhos, né? Na nossa carne não habita bem algum, como já foi falado aqui, e a gente sabe que a nossa natureza é falha, mas quando a gente se propõe a buscar do Senhor e a pedir que o Senhor faça as coisas em nós e que o fluir dele aumente segundo a vontade dele, né? O Senhor não nos deixa faltar nada. Né? Gostaria de compartilhar esse testemunho com os irmãos, né? Que o casamento ele realmente é uma coisa maravilhosa. E às vezes eu até costumo dizer com alguns irmãos que compartilham, né, com a gente, ou até mesmo pessoas que não são da igreja, né? Nossa, tão novo casado. Eu falo, olha, irmão, se eu soubesse que era tão bom casar, eu tinha casado antes. Porque realmente é bastante... O Senhor usa o casamento de uma forma muito maravilhosa para nos edificar. Amém? Ô, Glória, os irmãos estão animados, hein? Glória a Deus. Que bênção, né? É isso aí, quem está ao vivo. Terceiro, indo para o 4º ano já, nesse bate-papo edificante, muitas experiências aí, o senhor, e agora proveu essa unidade móvel, né, para poder facilitar, então, e diversificar aí, trazendo mais testemunhos, né, como esse casal aqui, né, do Marcos, nossos irmãos aqui de Florianópolis, da Marina, podendo edificar, né, esse nosso bate-papo, aí na sua casa e na sua empresa, aí, nesse momento que você está nos assistindo agora, e eu glorifico a Deus porque... Realmente, quando a gente está com o Senhor, né, quando a gente está no matrimônio verdadeiramente, né, Deus, ele é o governo, né, da casa, né, e claro que isso depende do querer, né, do casal, mas por isso que ele é matrimônio, né, então aí tem o posicionamento da esposa, o posicionamento do marido, de amar muito a esposa, né, da esposa se submeter ao marido como cabeça, enfim, tudo que conforme está na palavra, né? Conforme está na palavra. E eu glorifico a Deus assim, porque cumprindo, né, a direção, as ordenanças do Senhor, como os irmãos aí estão buscando, né? Claro que todos nós pecamos diariamente, mas buscando diariamente, se envolvendo no serviço, no servir, como os irmãos relataram, colocaram, testemunharam, né? Valorizando as ferramentas que nós temos hoje à disposição. A vida, como ficou, por isso que eu perguntei assim, né, nesse final, como é que seria, e o casal, né, como é que tá, né? E é uma bênção, porque ficou claro assim, né, nesse compartilhar de vocês, que realmente, né, o Senhor está abençoando, né, esse momento, né, de vocês como casal, porque o Senhor vai acrescentar todas as coisas, como é que não vai acrescentar mais amor ainda no casal? Né? Se a gente está padecendo pelo Senhor, os irmãos estão aí nesse trabalhar todo, nesse envolvimento que envolve desgaste físico, né, tempo, que envolve uma batalha tremenda espiritual que se levanta, né, porque isso envolve a questão do desenvolvimento de uma obra numa cidade, junto, né, com o presbitério, junto com os demais grupos, enfim, mas vocês estão se colocando na linha de frente, né, inclusive também na questão da distribuição do pão aqui, né, na própria livraria, né, dentro da igreja e na região. Então, não é fácil, né? Mas você recebeu, né, assim como eu, né, o testemunho, né, e a experiência de Deus na vida desses irmãos de que é possível. Oh, glória! Né? E é verdade, a gente se anima porque não é uma coisa assim que é impossível, né? E também não é por barganha, né? Vocês não fazer isso porque daí nós vamos ser mais felizes. Não, isso é óbvio. Está escrito na Bíblia que você vai ser, sim, muito mais do que feliz, é bem-aventurado, né? Só que a gente tem que fazer, né, a nossa parte, focando na reconciliação, focando em ser ministro de reconciliação, porque Deus nos confiou, né, as palavras de reconciliação. E aí, se eu estou focado em reconciliação, se eu estou focado em eu estar reconciliado com Deus, eu tô longe, né, do julgamento, do questionamento, daquilo que não edifica, né? E aí eu me lembro daquela palavra lá de Romanos 2, se eu não me engano, 1, porque és indesculpável quando julgas a teu irmão, né? Imagina só, né?
Outro dia eu compartilhava com o irmão, essa é pior que Mateus 7:1, né? Porque Mateus 7:1 já dá arrepio, né? Fala ali da questão do julgamento, né? Mas, porque daí eu vou ser julgado na medida que eu julgar. Mas ali no Romanos 2, né? E vamos abrir ali para ver. Romanos 2, imagina, é isso mesmo. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, sei lá, quantas pessoas não estão nesse engano, e eu mesmo, volta e meia, me caio nessa aí, né? E aí estou condenando aquilo que eu condeno. Quer dizer, estou me condenando naquilo, né? Praticando coisas que eu condeno. Praticando coisas que eu condeno. Né? Então, daqui a pouco eu não estou julgando, mas eu estou praticando julgamento na vida de um irmão, por exemplo. Então, eu condeno o julgamento, mas eu estou praticando o julgamento. E aí eu vejo como a gente tem que renovar a mente mesmo, como a gente tem que estar envolvido com o material, como a gente precisa olhar para a pregação, da palavra, para a vida, né? E viver feliz, gente, né? Como vocês estão olhando para a palavra, estão vivendo feliz, né? A razão, ela vai se manifestar, né? As questões, né? O questionamento. Outro dia um irmão veio falar comigo, né? E aí o assunto assim era aquele lá, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? E aí eu disse, eu sou de Jesus, né? E eu vou dizer para ti uma coisa, olha para a pregação, olha para a palavra e testifica no teu coração em oração, irmão. É só isso que eu tenho para te dizer, né? E aí Deus vai falar contigo. E amém, né? E aí nós somos ministros da reconciliação. Né? Porque daí se cumpre então aquela ordenança de Deus na nossa vida. Porque eu também não tenho que julgar o irmão que está questionando, ou que está em dúvida, né? Do poder de Deus, da soberania de Deus, né? Não estou questionando o irmão. E aí tem que orar pela vida do irmão que está em dúvida, mas nós, que, né, como ministros da reconciliação, né, dessa nova aliança, dessa graça que nos foi dada, o que cabe a nós fazer, né, irmãos? É amor, né? É liberar amor, é orar uns pelos outros, né? E eu creio assim que nesse momento em que nós sabemos das tribulações necessárias, né? O Senhor está providenciando tribulações, movimentos fortes, né? Para que a sua igreja se manifeste verdadeiramente no Espírito, né? Então, eu glorifico a Deus por fazer assim parte desse movimento. Tenho orado para que Deus me capacite, né? Para que permaneça, né, junto dos irmãos nesse corpo, né, porque quem está aí enxergando, né, quem está de pé, está escrito, né, cuide para que não caia. Então, é diariamente isso, né, para a gente sair da visão, é um piscar de olhos, né, basta a gente não obedecer, basta a gente não cumprir com as ordenanças de Deus, né. Então, os irmãos, mas eu estou na igreja da visão, né, mas e qual é a tua posição, né? Mas fulano fulano é aquilo, né? Não, então tu tá contendendo, então tu já não tá mais na visão, né? Tu já tá em divisão, porque tu tá contendendo, tu tá murmurando, tu tá questionando, tu tá falando mal, tu tá, né? Mas o irmão cometeu um pecado. Amém, irmão. E isso que tá fazendo agora não é um pecado, né? Então não tem pecadinho para Deus, né? Todo mundo é pecador, né? Uns são chamados para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos, né? E cada um, né, na sua, né? E na verdade, uns para intercessores. Então eu preciso agora ver como é que Deus vai usar cada um de nós, que todos somos pecadores nas suas funções, para que a gente venha estar sendo edificado e venha cumprir nas nossas vidas a palavra. Simples assim, né? Porque a palavra que eu recebo é para mim. Para eu viver isso, e se eu viver essa palavra, consequentemente eu vou conseguir levar para o meu casamento, em nome de Jesus, e aí vai dar o testemunho, da minha esposa vai viver também, né, como os irmãos estão vivendo, e aí consequentemente vai refletir, e aí vai, né? Mas não tem mais, não tem ser no reino, né? É para a tua vida e para a minha vida. Amém. Né? Se você está conseguindo viver isso para a tua vida,
repreendendo o ser, né, você está na visão. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, você não vai entender a paz, né, mas ela vai existir se você estiver na posição e em obediência, vai fluir na tua vida. Né? Agora, o posicionamento do corpo, a parte do corpo, o questionamento, isso aí cabe a Deus, né? E a Deus aprove, né, todas as coisas. Eu glorifico a Deus aí pela vida dos irmãos, né? E deixo aí mais assim esses momentos aí para as considerações em Cristo, né? Esses minutinhos aí. Amém. É isso que o irmão leu, né? De que és indesculpável quando julgas, né? Nós já sabemos, já lemos várias vezes na palavra, já foi compartilhado em várias ministrações, né? Que aquele que se põe numa posição de julgador, né, se torna fariseu quanto à palavra do Senhor, né? Se torna acusador, e acusação não é uma posição de um cristão. Não foi nos dada a comissão de julgar as outras pessoas, amém? Em Romanos 3,18, o Senhor nos fala assim, ó, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o Senhor nos deixa claro de que a gente não tem capacidade por nós mesmos de cumprir a lei, e que nós não temos nenhuma capacidade moral e mental de sermos salvos através da nossa alma, amém? Então, o que o Senhor quer de nós é somente obediência, né? É somente reconhecer que Ele que é o Senhor da nossa vida, e que Ele pode todas as coisas, e que nós somos apenas um vaso, né? E por sermos vasos, a gente tem uma escolha só, irmãos, que é escolher que tipo de conteúdo a gente vai ter como vasos. Se a gente vai escolher ter o conteúdo Cristo, ou se a gente vai escolher ter o conteúdo que não é Cristo. Amém? Então, não existem 3 conteúdos ou 4 conteúdos, só existe o conteúdo Cristo e o conteúdo não Cristo. Amém? Então essa que é a nossa maior escolha, né? É poder escolher, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que não vou conseguir cumprir a lei, sei que eu vou julgar os outros, mas Senhor Jesus me perdoa e me ajuda a não julgar. Né? Tira de mim esse sentimento, essa vontade de julgar os outros. Exatamente. Quanto mais a gente se alimentar, quanto mais assistir TV menorar, mais pão eu vou receber, mais alimento eu vou ter, mais facilidade de ter fruto eu vou dar. Porque, obviamente, o Senhor também não quer ovelhas gordas, amém, irmãos? Não quer ovelhas que comem e não expressam fruto. Né? Que nós possamos, então, irmãos, nos reconciliar com o Senhor novamente, mais uma vez, né? Possamos comer da palavra do Senhor, possamos nos alimentar cada dia mais, mas que possamos expressar o caráter do Cristo também e possamos gerar frutos para Cristo. Amém? Irmãos, queria deixar uma palavra final para os irmãos que me tocou muito desde que eu conheço Jesus, né? Tá ali em Jeremias 33, 3. E fazer uma hora ler para os irmãos? Amém? Isso. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Queria deixar para os irmãos essa palavra que tocou muito meu coração e que, com certeza, se a gente invoca o Senhor, Ele vai nos responder e vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que realmente nós não sabemos, nós não temos noção quantas experiências Ele coloca na nossa vida para edificar o reino dEle, para a gente se tornar realmente cooperador na vida dEle. Amém? É isso aí, meus amados. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe vocês, sigam firmes aí, né? Nessa caminhada com Cristo, né? Nesse matrimônio, em nome de Jesus, né? Que abençoado, né? Mais que bem sucedido em Cristo já, porque na realidade é promessa de Deus, né? E as garantias do Senhor, elas são garantias verdadeiras, né? Pela verdade, né? E eu creio assim que nesse padecer, né, diário, né, necessário desse combate, né, interno de cada um de nós, que existe, né, em cada um de nós, essa batalha que é travada, né, como o irmão trouxe no início em relação a essa guerra espiritual, a combate, né,
de usar as ferramentas que Deus tem nos dado, né? Nos dado através do site Pão de Judá, TV Menorá e Expansão da Verdade, né? Sempre você testificando que está tudo na palavra, né? Bíblia Sagrada, Manual do Fabricante. Se tiver alguma coisa nesses canais que não for e que não tiver na palavra, por favor, entre em contato conosco, né? Envie um e-mail para o atendimento@Pão de Judá, manda um e-mail ali para o contato@TV Menorá. Se tiver algum conteúdo que está sendo liberado que não está escrito aqui na palavra, né? Porque é isso que importa. São canais de edificação para a sua vida, né? E para a minha vida, para que nós viemos a praticar, né? Agora, se A, B, C não está fazendo, amém, vamos orar. Vamos orar. Deus mandou, se Deus mostrar alguém em oração, né? Ou se alguém fazer você lembrar, é para você orar por essa pessoa. Mas mais nada, né? Porque se somos irmãos ainda, então somos membros do corpo, um membro precisa do outro, né? Então o fígado precisa do rim, o rim precisa do fígado, e o corpo precisa de outros membros para funcionar. Então nós temos que entender que o corpo de Cristo é como se fosse ministro naturalmente num corpo, né, natural. E essa é a realidade. Então glorifico a Deus porque o objetivo é esse, né, do Quinta ao Vivo, né, de falar da obra única de Deus, falar da verdade, trazer situações, trazer testemunhos, trazer a palavra aqui, né, porque aqui não estamos para julgar, nós estamos bem pelo contrário, aqui é para ventilar essa questão, né, confessando o nosso pecado, que nós também temos dificuldades, né, e eu noto outro dia, eu estava num culto, eu vou dizer para você que 80% do culto, eu passei repreendendo o julgamento que estava dentro de mim, numa determinada situação, né, e quando eu me dei por conta, assim, eu saí do culto leve, quebrado, não tinha nem o que falar, assim, né, de tanto que eu combati. E aquele combate ali era comigo mesmo. Porque eu já tinha discernimento, eu sabia que aquilo ali não era de Deus e que eu não tinha que estar julgando uma situação, né? E ali eu tinha que abençoar a vida daquela pessoa e aquilo estava me dando um cansaço, né? A ponto assim, de eu estar cansado mesmo, fisicamente. De estar orando, repreendendo, né? Então, olha só, é um combate mesmo, né? Então Deus às vezes permite situações assim para a gente ver que está dentro de nós essas manifestações aí, e que cabe a nós repreender que Ele nos deu poder e autoridade para isso, né? E os outros 20% assim do culto foi uma beleza, né? Daí valeu por todo, né? Valeu por 200%, né? Porque daí ali Deus, né, saiu, deu o combate naqueles 20% finais assim. Foi uma glória, né? Então eu vejo assim como vale a pena a gente combater, se colocar à disposição ali do Senhor, né, para que Ele faça a obra dentro de nós, né? E aí, consequentemente, nós vamos expressar o Cristo aí, né? Amém? Oh, glória! Então, estivemos aí com esse bate-papo edificante com nossos irmãos, com a Marina e com o Marcos Galber, aqui de Florianópolis, compartilhando aqui nesse Quinta ao Vivo. Graça e paz a todos.